procedimento administrativo numa terminologia mais abrangente, mais genérica, mais ampla, tá? Então, só pode se fazer se atuar dentro desses procedimentos. E quais são esses procedimentos? Né? Cada um tem um objetivo, cada um tem a sua regulamentação, alguns têm natureza investigativa, outros não têm natureza investigativa. Então, quais são? E aqui a gente vai dar um exemplo para vocês aqui, para vocês terem uma noção, e tem caído bastante concurso, tá, gente? Inquérito civil, procedimento administrativo, notícia de fato, caiu em concurso da prova oral do MP de Minas Gerais. Foi perguntado, trouxe um fato concreto, e perguntado ao candidato o que ele faria, né, recebendo aquela representação perante o Ministério Público. E ele tinha que dizer, inicialmente, abrir a notícia de fato e aí desenvolver. Né? Eu até deixei no meu Instagram um vídeo falando sobre isso, respondendo essa prova. Acho que tá aí, vocês vão encontrar, tá bem? Gente, eu vou compartilhar aqui a tela com o pessoal que está no YouTube, tá? Acho que o pessoal do Instagram aí não vai conseguir ver, mas eu vou compartilhar aqui. Vai lá para o YouTube que vai dar certo aqui. Deixa eu compartilhar aqui, tirar o... Deixa eu ver aqui se deu certo, hein, galera? Calma aí. Eu acho que eu fiz errado aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Muita calma nessa hora, hein? Muita calma nessa hora. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Foi. Foi. Vamos lá. Ó. Gente, caramba, não tá dando certo aqui o compartilhamento. Vou ter que fazer aqui de novo. Calma aí, gente. O que tá dando errado aqui? Agora sim. Agora sim. Gente, então vamos lá. Atividade extrajudicial do Ministério Público, já fiz aí uma breve revisão, uma breve introdução do que é a atividade extrajudicial do Ministério Público, extremamente presente hoje, seja na prática, como também em concursos públicos, então não tem como fugir. Hoje eu digo para vocês que nenhuma promotoria de justiça não trabalha com extrajudicial, nenhuma. Eu tenho certeza em dizer isso para vocês. Mas mesmo as promotorias criminais, que é mais na parte judicial, nenhuma. Então, a promotoria criminal vai ter que realizar a acordo de não persecução penal, a promotoria criminal vai ter que arquivar procedimento, inquérito policial. Então, todo esse mecanismo é uma atividade extrajudicial no âmbito criminal, tá? Então, eu ouso dizer que nenhuma promotoria hoje não trabalha com o extrajudicial. Gente, vamos lá, passando aqui os slides, estou apresentando aqui os slides, tá, gente, aqui no YouTube. Quem quiser vir, vem aqui, @SURES online, tá? Então, gente, para quem não me conhece, de forma muito breve, sou promotor de justiça há 17 anos. Há 17 anos atuando na atividade extrajudicial do Ministério Público. Desses 17 anos, pelo menos uns 15 ou 14 anos foram especializadas em direito difuso, tá? E, com muita honra, professor do curso do Zero ao Extra, né? Prática Jurídica da Atividade Extrajudicial, onde contamos já com mais de 500 alunos em todos os estados do Brasil. Então, fico muito feliz com... Então, para mim, vou colocar só isso no currículo, que para mim já é uma grande vitória.
tá? Vamos lá, os procedimentos. Como eu falei para vocês, o procedimento administrativo, num conceito mais genérico, mais geral, é o nosso campo, né? A atuação extrajudicial. Então, o procedimento administrativo é o campo. E a gente precisa de um campo para a gente usar os nossos instrumentos para buscar os nossos objetivos. E os procedimentos extrajudiciais nada mais são do que este campo, né? Este campo. Então, eu preciso deste campo para usar os instrumentos. Eu falei para vocês, recomendação administrativa, requisição, só podem ser utilizados quando instaurado um procedimento administrativo, perfeito? Então, excepcionalmente, alguns instrumentos do Ministério Público podem ser utilizados fora procedimentos, como uma solicitação de informações, etc. Mas é algo excepcional. A maioria, se não quase todos, digamos assim, dos instrumentos que estão à disposição para o Ministério Público, seja na Constituição Federal, seja na lei orgânica, só podem ser utilizados quando instaurados um procedimento, tá? E os nossos procedimentos do Ministério Público, extrajudiciais, eu digo que eles são subdivididos em matérias, né? Então, nós temos de natureza civil, de natureza criminal e de natureza eleitoral, tá? No âmbito civil, é justamente para a gente defender os bens jurídicos de natureza difuso, coletivo, individual, homogêneo, onde o Ministério Público é um legitimado extraordinário. Ou seja, o promotor, a promotora de justiça, representando o Ministério Público, está ali defendendo o direito alheio em nome próprio. O direito que o Ministério Público defende não é seu, ou não é somente seu, é basicamente da sociedade. Direito ambiental é um direito difuso. Direito coletivo do consumidor é um direito coletivo, né? E vários outros exemplos de direitos individuais homogêneos. Então, o Ministério Público realiza a defesa desses direitos através de um campo, que são justamente os procedimentos de natureza civil, que eu vou falar aqui para vocês. Temos criminal e eleitoral. E a pergunta é, não tem procedimentos extrajudiciais do Ministério Público de natureza administrativa? Se for perguntado esse concurso, tem procedimentos de natureza administrativa? O que é que você vai responder? Sim ou não? Vai dizer da seguinte forma: se for atividade meio, sim, tem natureza administrativa. Se for atividade finalística do Ministério Público, não há procedimento de natureza no campo do direito administrativo. Perfeito? Existe o procedimento administrativo, que não se utiliza da matéria de direito administrativo, não funciona no campo do direito administrativo. Os procedimentos que temos à disposição têm a natureza civil, criminal e eleitoral. Perfeito? Quais são os procedimentos, meus amigos, de natureza civil? E aqui já vou relacionar aqui para vocês. Notícia de fato, tá? É um procedimento, que a gente chama de procedimento impróprio, mas é um procedimento, e está regulamentado na Resolução 174. Temos o procedimento administrativo, também regulamentado na Resolução 174. O procedimento preparatório de inquérito civil, Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, e o próprio inquérito civil, Resolução também 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí você pergunta, caramba, só isso? Show de bola, isso aí é fácil, aí a gente decora isso aí, vamos mandar brasa aí para o concurso, né? Só isso, tranquilo. Tranquilo nada, gente, tem muitas nuances, certo? A própria Resolução 74 e 23 traz inúmeras nuances, como prazos, tipos, espécies, subespécies. Eu vou dar um exemplo. A Resolução 174 trata a notícia de fato, por vezes, como uma notícia que chega ao Ministério Público e, por vezes, como um procedimento que você tem 30 por até mais 90 dias para analisar uma representação e, a partir daí, ter uma justa causa para a instauração de um procedimento próprio,
que pode ser um procedimento administrativo, preparatório de inquérito civil e um inquérito civil público, tá bem? Outra coisa, o procedimento administrativo da Resolução 74 tem vários subespécies. Existe um procedimento administrativo para investigar ou para defender direito individual indisponível, por exemplo, um idoso em situação de risco, em situação de abandono. O Ministério Público ele pode defender individualmente este idoso, sendo legitimado extraordinário para fazê-lo, com base no Estatuto do Idoso, e o campo adequado para se fazer isso na atuação extrajudicial é justamente o procedimento administrativo, com regulamentação na Resolução 74. Aí temos também o procedimento administrativo negocial, que foi trazido pela Resolução 306, que trata do acordo de não persecução civil, tá? Que é um procedimento administrativo que é aberto tão somente para ser realizada negociação, né, para firmar o acordo de não persecução civil. Então, enfim, tem vários, em cada um desses tem uma razão de ser. O procedimento preparatório de inquérito civil e o inquérito civil, por fim, estão regulamentados na Resolução 23. Estes procedimentos são, por característica, natureza de investigação. O inquérito civil, o procedimento preparatório, é como se fosse um inquérito lá do penal, né? Então, estes procedimentos têm natureza investigatória. Então, quando se vai investigar a prática de um ato de improbidade administrativa, o campo adequado para se fazer isso, o Ministério Público, para fazer esta investigação, não é a notícia de fato, não é o procedimento administrativo, é o inquérito civil, certo? Porque este, sim, é um procedimento próprio de investigação. Então, na prática, muitas vezes acontece o seguinte, alguém recebe uma notificação, né, e vê lá procedimento administrativo. E aí já pensa assim, puxa, já estou sendo investigado pelo Ministério Público, caramba, não é legal isso e tal, e já chega questionando que está sendo investigado o Ministério Público, e não é bem assim. Por quê? Porque o procedimento administrativo, em regra, não tem natureza investigatória. Quem tem natureza investigatória é o inquérito civil, perfeito? Certo, gente? Então, passando aqui, no âmbito criminal, quais são os procedimentos que nós temos à disposição? Primeiro, notícia de fato criminal. Segundo, procedimento administrativo criminal. Terceiro, procedimento investigatório criminal. A notícia de fato criminal e o procedimento administrativo criminal estão lá regulamentados na Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, enquanto o procedimento investigatório criminal regulamentado aí na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, tá bem? E, por fim, o eleitoral. Olha só, o pessoal pensa, poxa, eleitoral, não sabia que tinha procedimentos próprios no eleitoral. Pois tem regulamentação própria também, hein? É isso aí. Então, no eleitoral, temos à disposição a notícia de fato eleitoral, o procedimento preparatório eleitoral, o procedimento administrativo eleitoral e o procedimento investigatório criminal eleitoral. Vou explicar cada um deles de forma bem sucinta para vocês. A notícia de fato eleitoral tem aí regulamentação na Resolução 174, combinado com a Portaria 0119 do Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República. Bem, nada mais é do que uma réplica da notícia de fato lá que eu acabei de falar para vocês, civil, né, só que de natureza eleitoral. Ou seja, nada mais é do que uma representação que chega ao Ministério Público com natureza eleitoral. Por exemplo, denúncia de compra de voto. Então, quando em período eleitoral nós recebemos denúncias de compra de voto, nós recebemos esta denúncia, que nada mais é do que uma representação
em forma de uma notícia de fato eleitoral. Perfeito? Não é a notícia de fato civil ou criminal, ela é eleitoral. O procedimento preparatório eleitoral, por sua vez, também regulamentado na portaria PGE-PGR 0119, nada mais é do que o inquérito civil lado civil, ou seja, é o procedimento investigatório de infrações eleitorais de natureza civil no âmbito do direito eleitoral. Perfeito? Porque, não sei se vocês sabem, mas existem infrações eleitorais de natureza civil e infrações eleitorais de natureza criminal. Perfeito? São duas coisas. Um fato pode caracterizar ambas infrações, tá bem? E o Ministério Público tem que investigar com base nessas duas vertentes, ok? Para, posteriormente, ajuizar uma ação respectiva, seja de natureza civil, como a ação de investigação judicial eleitoral, seja de natureza criminal, como a denúncia criminal eleitoral, tá bom? Em seguida, o procedimento administrativo eleitoral, que serve também para buscar trabalhar de forma mais difusa no campo do direito eleitoral. Por exemplo, é comum as promotorias, no período eleitoral, faltando aí uns 3, 6 meses para as eleições, instaurar um procedimento administrativo com o objetivo de fiscalizar as eleições naquele ano, certo? Então, um procedimento administrativo com foco mais difuso, perfeito? E não de pegar denúncia por denúncia para ser investigado, ok? Por fim, um procedimento investigatório criminal eleitoral. Quando o Ministério Público resolve investigar uma denúncia criminal eleitoral que chegou até o Ministério Público, ele investiga através justamente do procedimento investigatório criminal eleitoral, tá? Tem a opção de se fazer assim ou requisitar a abertura de investigação pela Polícia Federal, tá bom? Então, gente, basicamente é isso, em termos de procedimentos de forma muito geral que eu tenho que trazer para vocês. Trouxe primeiro essa aula muito geral para que depois eu possa especificar mais um pouco. Já vou trazer questões aqui para vocês para a gente resolver. Mas é importante que vocês tenham essa noção geral sobre os procedimentos, tá bem? E para encerrar, vejam só, meus amigos, tem uma forma de você conhecer de forma aprofundada cada um desses procedimentos, com estudos das resoluções, comentada, e depois aulas próprias de casos práticos e também aulas de como redigir as próprias peças da atividade extrajudicial. E através de um curso em que eu sou professor do zero ao extra, tá? Como eu falei para vocês, já somos mais de 500 alunos e ex-alunos em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. E esse ano nós vamos abrir a última turma no dia 7/9, tá? Exclusivamente no canal do WhatsApp. Serão 40 vagas, 20 vagas promocionais e 20 vagas normais, tá bem? Então, esse lançamento, dia 7/9, dessas 20 vagas promocionais, será exclusivamente no canal do WhatsApp, que disponibilizo aqui para vocês em forma de QR Code, tá bom? Então, vai lá, confere, conheça o curso, o link está lá no link do Instagram, vocês têm como conhecer de forma aprofundada o curso, inclusive tem algumas aulas lá que eu deixei salvas para vocês conhecerem o do zero ao extra, tá bem? Certinho, gente? Muitíssimo obrigado. Acompanha a gente aí, ó, no Instagram da SURES, tá aí o e-mail da SURES e também agora o nosso YouTube, tá bom? Vou trazer diversas aulas aqui para vocês. Estão me perguntando aqui o seguinte, falar mais um pouco do curso. Bem, gente, o curso, nós já temos aproximadamente, não vou dizer mais, mas aproximadamente
50 horas aulas, tá? Mais de 200 páginas em PDF de material de apoio, mais de 50 peças, novo módulo a cada 6 meses, enfim, temos muitas coisas. Conheça lá e vem fazer parte aqui com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado e grande abraço. Nos encontramos aí na próxima aula, tá, gente? Um abração, pessoal, aqui do Instagram e muito obrigado aí, o pessoal do YouTube, da SURES Online, tá bom? Grande abraço.